Algumas dicas para você elaborar a ficha de inspeção. Primeiramente, quanto à ficha de inspeção, os itens que devem ser inspecionados devem ser diretos, claros e objetivos. O mantenedor deve saber exatamente o que ele deve fazer. Ou seja, deve ser numa linguagem fácil de que qualquer pessoa pegue essa ficha de inspeção e compreenda o que deve ser feito e como devem estar os parâmetros. Ou seja, esses parâmetros aqui para conferência. Então, na sua ficha de inspeção, eu já mencionei, né? Deve ter os itens que devem ser verificados e para a situação estar conforme, como esses itens devem estar. Então, por exemplo, verificar mancal tal. Qual a condição esperada? Mancal sem sinais de aquecimento e sem sinais de folga, por exemplo, ou desbalanceamento. Se estiver tudo certo, então o operador vai pôr H, conforme, que está conforme. Pode acontecer o caso de os equipamentos que vão ser inspecionados eles serem muito grandes, ter várias peças e componentes. Então o ideal é você fazer tag, né, como já vimos, para esses componentes. Por exemplo, temos um equipamento lá imenso tal, e nesse equipamento, por exemplo, existem 6 bombas, 3 de um lado e 3 do outro. Aí está na ficha de inspeção lá, verificar se as bombas de água apresentam ruídos estranhos e vibração. Qual bomba? Então você identifica, né, essas bombas aqui com tag, por exemplo, também, e você identifica na ficha aqui. A identificação na ficha vai com você. Você pode pôr aqui no ladinho da descrição aqui, ó, né, analisar bombas de água tal, verificar bombas de água. Você pode pôr aqui, qual bomba? Aí põe o tag aqui entre parênteses, por exemplo, para a pessoa saber o que deve ser identificado. E assim por diante. Se tiver demais componentes e coisas complexas, pode fazer o que deve ser inspecionado e pôr ao ladinho aqui a tag. Mas isso é com você também. Você que vai criar a sua ficha de inspeção. Outras coisas, conforme já mencionei, é que equipamentos iguais podem estar na mesma ficha. Pode não, isso também é com você. Tem algum problema desses equipamentos ser verificado na mesma data? Se não, não vejo problema nenhum por na mesma ficha. Mas caso contrário, não, que vai ficar complexo, que vai demandar muito tempo e etc. Então faça fichas individuais. Aqui temos mais um exemplo de ficha de inspeção para você ver. Temos aqui a identificação da ficha, esteiras, tal, setor, inspeção e manutenção preditiva. Tá manutenção preditiva aqui devido a essa inspeção térmica, tá? Só para uma informação para você. Aqui temos então a ficha e a identificação única dessa ficha. Aqui, por exemplo, representa a empresa, o setor da empresa que essa ficha pertence e o tipo de equipamento, né, que é esteira transportadora, então tá transportador. TP significa transportador. E o número da ficha. Esse daqui é o número da ficha, tá? Não do equipamento. Do equipamento tá aqui embaixo, ó. Rosca transportadora 06, esteira transportadora 08 e 09. Então aqui temos a inspeção elétrica, ó, tudo que deve ser verificado aqui, ó, verificar componentes do painel, tal, verificar a situação dos cabos elétricos, ruídos, vibrações, verificar se algum motor apresenta normalidade no seu funcionamento, a condição que deve estar para estar conforme. O inspetor já foi nesse equipamento, verificou os componentes, os disjuntores, estão funcionando em perfeito estado, conforme. Ah, mas ele identificou um botão que o operador falou que de vez em quando o botão não funciona, que ele aperta o botão e não funciona, então vai ser não conforme e detalhe a normalidade encontrada aqui. E assim segue. E aqui temos algumas observações. Esse é só um modelo, tá? Você que define se você vai seguir um modelo igual esse, se você já tem um software de manutenção e já tem alguns modelos específicos lá de inspeção. Isso com você, que só são exemplos. Aqui nesse caso, não tem, que eu não achei necessidade, mas por exemplo, estamos trabalhando com esteira transportadora. Então tem motor elétrico. Então você poderia criar um campo aqui, ó, para verificar a corrente do motor. Por exemplo, motor tal, corrente na fase 1, corrente na fase 2, corrente na fase 3. Entendeu? Para o mantenedor ir fazer as medições da corrente elétrica do motor. Nesse caso aqui, até eu comecei a fazer nessa ficha aqui quando imprintei a inspeção na empresa, mas eu vi que não tinha necessidade, que
simplesmente os motores lá iam ficar 2, 3 anos seguidos funcionando, não ia dar problema nenhum nos motores, devido à carga de trabalho na esteira e ser bem simples, entendeu? Mas aí com você, já podem existir equipamentos que você vai precisar para fazer as anotações de corrente elétrica e outros parâmetros que você julga importante. Por exemplo, você poderia criar um aqui para verificar a temperatura, né, do equipamento e assim vai. Aí isso é com você. O seu plano de expensão deve ser feito da melhor forma possível para a sua empresa, que adapte a sua empresa, a seus empregados, as suas necessidades e principalmente que funcione. Um exemplo aí que já aconteceu comigo. Teve uma empresa que eu fiz a ficha de expensão, os eletricistas lá, eles não tinham muito facilidade em fazer leitura, entendeu? Apesar de ele executar bem o serviço dele, mas já era uma pessoa bem de idade, ele tinha dificuldade de ler. O que eu fiz? Eu aumentei a letra da folha de inspeção para facilitar esse funcionário. Também eu tentei colocar palavras fáceis e simples de entender, para que ele pegue essa ficha de inspeção, leia e saiba exatamente o que ele tem que fazer, sem estar utilizando palavras complexas, termos, abreviaturas e essas coisas.